Lembra quando trabalhar em supermercado era tipo um rito de passagem? Você completava 16 anos, ia lá de currículo na mão, virava empacotador, ganhava o seu salário mínimo e achava que era o rei da cocada preta. Pois é, acabou. Hoje tem 350 mil vagas abertas no setor de supermercados no Brasil. 350 mil. E simplesmente ninguém aparece. Não é porque não tem desempregado. Não é porque não tem jovem precisando de grana. É porque pela primeira vez na história, o trabalhador olhou para o supermercado e falou: não, obrigado. E o melhor? Os supermercados estão desesperados. Tanto que começaram a contratar reservistas do exército, idosos aposentados, e botaram robô no lugar de gente. A pergunta é, o que diabos aconteceu? Por que o jovem de 2026 prefere qualquer coisa, Uber, entrega de aplicativo, vender bala no sinal, a trabalhar 8 horas por dia repondo Danone? E, mais importante, será que o problema é com o jovem ou com o próprio supermercado? Vamos começar pelo absurdo mais recente. A rede Oxxo, aquela lojinha mexicana que vende tudo e nada ao mesmo tempo, planejou abrir 30 lojas novas em São Paulo. Sabe quantas conseguiram inaugurar? 0. As lojas estavam prontas, o prédio construído, o estoque comprado, luz instalada. Só tinha um probleminha: ninguém para trabalhar. E não é caso isolado. A rede Irota tentou abrir uma loja em São Paulo. Precisava de 80 funcionários. Conseguiu 65. E aí sabe o que fizeram? Pegaram 15 coitados de outra unidade e realocaram à força. Pagaram transporte, hospedagem e alimentação. Ou seja, os supermercados estão tão desesperados que precisam sequestrar funcionários de uma loja para abrir outra. Agora olha a vaga que apareceu em Nova Iguaçu. Cargo: operador de caixa. Salário: R$ 1.600. Função real: operar o caixa, repor mercadoria, limpar o chão e o que mais aparecer. O famoso faz tudo e ganha pouco. Você é contratado para uma função, mas na real faz 7. E olha, isso não é caso isolado, é o padrão do Brasil. Vamos fazer a conta rápida. Cesta básica, R$ 432. Aluguel simples, 900. Luz, água e transporte, 300, chutando baixo. Total, 1.632. Salário, 1.600. A conta literalmente não fecha. Você trabalha o mês inteiro para ficar devendo, e o supermercado fica tipo, mas por que ninguém quer trabalhar aqui? Tem uma frase que resume tudo isso aqui. Foi dita pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. No passado, o trabalhador procurava emprego. Hoje, é a empresa que procura o trabalhador. E mano, ele tá certo. O desemprego no Brasil tá em 5,6%, o menor nível histórico do IBGE. Mas tem um detalhe que ninguém conta. Esse pessoal não tá desempregado, tá trabalhando na informalidade. Porque veja bem, duas opções na mesa. Opção 1, trabalhar 8 horas por dia num supermercado sem ar-condicionado, ganhando salário mínimo, trabalhando final de semana e feriado, fazendo 1000 funções. Opção 2, fazer entrega de aplicativo, vender produto no Instagram, dar aula particular ganhando igual ou até mais, no seu horário, sem chefe gritando no seu ouvido o tempo inteiro. Qual você escolheria? Exato. E aí os supermercados falam: ah, a juventude não quer mais trabalhar. Não, mano, a juventude não quer mais trabalhar assim. Tem diferença. Um economista da UFRJ disse uma coisa cirúrgica sobre isso. Os jovens não se veem mais como um exército de trabalho reserva. Eles querem flexibilidade, rotina menos engessada e algum sentido no que fazem. Traduzindo, o jovem de 2026 prefere ganhar 1.500 fazendo entrega quando quer do que ganhar 1.600 sendo escravo corporativo. E olha, eu não culpo. Porque pensa comigo, você trabalha de segunda a sábado, às vezes domingo, sem ar-condicionado, cliente reclamando, gerente gritando, salário mal pago o aluguel. Chega no final de semana, você tá morto de cansado, e seu amigo que faz entrega de aplicativo tá de ressaca porque trabalhou só quando quis. Como você se sente? E tem mais. A internet democratizou a informalidade. Antes, se você não quisesse trampo formal, suas opções eram vender bala no sinal ou virar flanelinha. Hoje você pode fazer gestão de tráfego, dar aula online, editar vídeos para gringo, vender no Instagram, vender freelance de design. Então quando o supermercado chega e fala: ei, quer ganhar 1.600 para repor Coca-Cola e limpar o chão? O jovem responde: não, obrigado. Oi. Beleza, os supermercados perceberam que ninguém mais quer trabalhar lá. E aí, o que fizeram? Mudaram o modelo? Aumentaram o salário? Melhoraram as condições? Não, foram recrutar no exército. Sim, você leu certo. Os supermercados firmaram parceria com quartéis para contratar reservistas, aqueles moleques que acabaram de cumprir o serviço militar obrigatório. A lógica é simples: se o cara acorda cedo, segue ordem e tem disciplina, talvez aguente 8 horas repondo Nescau. Também começaram a contratar idosos aposentados.
pessoas com deficiência e famílias do CAD único. O Carrefour contratou 53 mil pessoas do CAD único só em 2024. 53 mil. Basicamente, estão raspando o fundo do tacho. E eu entendo o lado deles também. Supermercado opera com margem de lucro de 2 a 5%. De cada 100 reais vendidos, sobram 2 ou 5 reais. Então não dá para pagar salário alto, não dá para dar benefício, não dá para melhorar a estrutura, tá todo mundo espremido. Mas aí entra a pergunta, se o modelo não funciona mais, por que insistir nele? E a resposta tá começando a aparecer, a automação. Os self-checkouts explodiram, o Pão de Açúcar já tem 90% das lojas. Hortifruti expandido até para frutas e legumes. No Brasil, já são 8 mil unidades de autoatendimento. E sabe o que é engraçado? Enquanto o Brasil aumenta o uso de self-checkouts, países como Reino Unido e Estados Unidos estão removendo as máquinas. Por quê? Porque lá fora perceberam que é lento demais, o cliente erra, aumenta o furto, é impessoal e as pessoas odeiam. Mas aqui a gente tá tipo, foda-se, bota um robô mesmo, porque não tem gente pra trabalhar. Todo mundo tá culpando o jovem. Ai, a geração Z não quer trabalhar. Ai, a juventude mimimi, quer tudo fácil. No meu tempo a gente trabalhava e não reclamava. Mas e se o problema não for o jovem? E se o modelo que tá completamente ultrapassado? O modelo de trabalho de supermercado foi criado nos anos 50. Época que não existia internet, não existia Uber, não existia iFood, não existia trabalho remoto. A única opção era trabalho formal. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode ganhar dinheiro de 1000 formas diferentes. Então, quando você oferece 1.600 para trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, sem ar-condicionado e acumular função, você não está competindo com outros supermercados, você está competindo com o mundo inteiro. E aí, o supermercado vem com aquele discurso. Mas aqui tem carteira assinada, tem benefícios. Benefícios tipo vale transporte, que mal cobre a condução, vale refeição que você usa no próprio mercado e a oportunidade de crescimento que nunca chega. Então me responde uma coisa, quem tá errado aqui? O jovem que escolhe a melhor opção para ele ou o sistema que se recusa a se adaptar? Normalmente é assim que funciona, o sistema culpa quem se recusa a ser explorado. Então para fechar, por que ninguém quer trabalhar no mercado? Porque o supermercado virou o símbolo perfeito de tudo que está errado no mercado de trabalho brasileiro. Salário baixo, condições ruins, acúmulo de função, zero reconhecimento, trabalho em feriado, sem perspectiva de crescimento. A real é simples, o jovem não parou de trabalhar, ele só parou de aceitar trabalho que não vale a pena. Enquanto os supermercados insistem no modelo de 1950, vão continuar com 350 mil vagas abertas. Podem contratar o exército inteiro, podem botar robô em tudo, podem trazer aposentado de 80 anos. Não vai resolver, porque o problema não é quem trabalha, é como se trabalha. E tem uma ironia linda nisso tudo. Países desenvolvidos estão removendo o self-checkout, porque perceberam que desumaniza a experiência. E o Brasil tá adotando porque não tem gente. A gente tá indo na contramão do mundo, não por opção, por desespero. Trabalho com dignidade não é privilégio, é direito. E uma hora ou outra o mercado vai ter que entender isso. Se você já trabalhou em supermercado, sabe do que eu tô falando. Comenta aqui embaixo, quero ouvir a tua história. A gente se vê no próximo. Valeu!